Olá, querido e querida teleinternauta. Mais um programa Questão de Atitude, que é patrocinado pela JCR Consultoria e Treinamento Limitada. Nós, já semanas anteriores, já implantamos um sistema novo no nosso programa Questão de Atitude, que vai ao ar às terças-feiras, das 14h30, mais ou menos, até às 15h30, e que depois ele fica disponibilizado durante uma semana, 24 horas. E nós, então, temos praticamente 2 espaços no programa. Primeiramente, toda semana nós trazemos um profissional, como nós trouxemos na primeira semana a Estela Pudo, que é a presidente do Sinsec ABC e vice-presidente da FENASEC. Depois nós trouxemos na semana seguinte o Dr. Newton de Oliveira, psicanalista, que falou sobre Freud. E hoje nós temos assim um convidado que realmente eu gostaria até de falar sobre o livro dele, porque eu acho fantástico, é o livro Educação Ambiental e Gestão de Resíduos. Nossa, minha gente, nunca se falou tanto no nosso país, né, no Brasil e no mundo, sobre gestão ambiental, sobre o respeito que nós deveríamos ter, né, a conscientização da população sobre o respeito ao nosso planeta, sobre como é que nós podemos colaborar, como é que nós poderíamos ter uma postura mais adequada, e é só conhecendo. Esse livro nós indicamos, inclusive, do nosso convidado de hoje, é um livro didático, é um livro que realmente, para acompanhar os nossos estudos, né, da educação ambiental, não só num curso de gestão ambiental, no curso de engenharia ambiental, mas que com certeza no futuro nós teremos, como nós temos ética, nós temos filosofia fazendo parte de matriz curricular, nós teremos também a gestão ambiental, porque é uma necessidade essa explicação, esse ensino, esse crescimento nosso em função dessa temática. Então, para poder realmente falar sobre gestão ambiental no programa de hoje, nós com muito carinho estamos recebendo o professor Adalberto Monrai. Ô, professor Adalberto, que prazer recebê-lo. Prazer é todo meu estar participando do programa mais uma vez, Ana. Muito obrigada. Os nossos teleinternautas já conhecem o seu trabalho, você já esteve algumas vezes aqui, e hoje nós queremos que você realmente retrate para os nossos jovens, que o nosso público são mais jovens, né, os nossos queridos e queridas teleinternautas, realmente sobre gestão ambiental. Então, por favor, assim que possam eles tomar conhecimento, e vocês fiquem à vontade também, se vocês quiserem, a produção vai anotar, se vocês tiverem dúvidas, para que o professor depois venha responder. E aí, professor, o que é gestão ambiental? Como é que nós falamos assim, gestão de resíduos, ou então educação ambiental? Como é que funciona? As pessoas conhecem, desconhecem? Os nossos veículos de comunicação já estão trabalhando em cima disso? Precisa mais esclarecimento? Como está funcionando, professor? Bom, vamos lá. Primeiramente, boa tarde às senhoras e senhores internautas. É um prazer enorme estar participando deste programa mais uma vez. E para responder a estes e outros questionamentos, eu trouxe comigo algumas perguntas que as pessoas me fazem sobre esta importante temática nos eventos dos quais eu participo. A primeira pergunta que as pessoas me fazem com uma frequência muito grande é o que é meio ambiente, até porque as pessoas confundem meio ambiente com ecologia. Existem muitas pessoas que partem do pressuposto que meio ambiente e ecologia sejam a mesma coisa. E, no entanto, nunca foram, não são e jamais serão. Meio ambiente, para quem não sabe, é a circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, fauna, flora, seres humanos e suas inter-relações. É importante deixar às claras que esta não é a única definição de meio ambiente. Até porque a definição de meio ambiente é multireferencial. Nem todas as pessoas definem meio ambiente de igual maneira. Eu estou dizendo que muito dificilmente nós obteríamos 2 iguais definições provenientes de 2 diferentes fontes. Esta definição, que eu estou compartilhando com vocês, internautas, é a definição de meio ambiente que mais se utiliza no cenário mercadológico em que estamos inseridos nos dias de hoje. É, para quem não sabe, a definição de meio ambiente que consta na NBR ISO 14001, versão 2004, que é a norma com a qual todas as corporações certificadas atuam no seu dia a dia. Né?
Outra coisa muito importante é deixar às claras a diferença entre meio ambiente e ecologia. A grande diferença entre uma coisa e outra é que quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando de algo muito mais amplo, de algo muito mais abrangente do que se estivéssemos falando de ecologia. E por quê? Porque dentro da definição de meio ambiente cabem todos os conceitos ecológicos. Mas dentro da definição de ecologia não cabem todos os conceitos ambientais. Para que isso fique bem claro, vou dar a você que me assiste um exemplo. As nossas relações interpessoais fazem parte da ecologia? É claro que não, mas fazem parte do meio ambiente. Então as empresas que possuem um sistema de gestão ambiental devem trabalhar com este conceito, ou seja, com o conceito de meio ambiente, não com o conceito de ecologia, como muitos imaginam. Tá certo? Uma outra pergunta que me fazem com uma frequência muito grande é sobre o que é desenvolvimento sustentável, porque muito se fala de desenvolvimento sustentável nos dias de hoje, porém nem todas as pessoas conhecem o seu real significado, né? E desenvolvimento sustentável, para quem não sabe, é aquele cujos princípios sugerem que nós nos desenvolvamos de tal forma que não comprometamos a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Tá certo? Para que nós nos desenvolvamos sustentavelmente, não é necessário que nós nos tornemos contra o desenvolvimento tecnológico, que nós nos tornemos contra o desenvolvimento científico, ou que nós nos tornemos contra os processos de industrialização dos bens de consumo que se fazem necessários em nossas vidas. Para que nós nos desenvolvamos sustentavelmente, basta que nós encontremos maneiras cada vez mais inteligentes e menos prejudiciais ao meio ambiente para que nossas atividades sejam desempenhadas. Tá certo? Então vou até dar um exemplo. Existem diferentes formas de nós produzirmos os produtos que consumimos, né? O papel, por exemplo, pode ser produzido a partir de madeira ou a partir de papéis que já tenham sido utilizados anteriormente. Né? E é lógico que quando a indústria usa materiais recicláveis como matérias-primas para que os seus produtos sejam produzidos, ela está indubitavelmente contribuindo e muito com o desenvolvimento sustentável. Então, uma indústria que produz papéis precisa continuar produzindo papéis. Uma indústria que produz plásticos precisa continuar produzindo plásticos. Uma indústria que produz vidros, a mesma coisa. Até porque todos estes produtos citados são de fundamental importância em nossa vida. Né? Mas o que as indústrias precisam fazer para que esses produtos sejam feitos? Encontrar maneiras cada vez mais inteligentes e menos impactantes ao meio ambiente para que eles sejam produzidos. Tá certo? Então este é o conceito de desenvolvimento sustentável. Uma outra pergunta que me fazem com uma frequência muito grande é o que é educação ambiental. Né? O que é educação ambiental, afinal de contas? Educação ambiental é um conjunto de ações de caráter educacional que objetivam sensibilizar os educandos quanto à necessidade de agirem adequadamente no cenário em que estão inseridos, contribuindo assim com a qualidade de vida, tanto das presentes quanto das futuras gerações. Exatamente. E vejam bem, eu estou falando que educação ambiental deve sensibilizar os educandos e não condicionar os educandos, porque tem diferença entre sensibilização e condicionamento. Né? Conscientização e condicionamento é bem diferente. São coisas totalmente diferentes, até porque um ser condicionado pode até agir adequadamente, mas sem reconhecer os reais benefícios de suas ações. E ele consciente daquilo que ele está fazendo é melhor. Com certeza, porque além de ele agir corretamente, ele ainda reconhece os benefícios de suas ações, tanto para ele quanto para todos os demais. Aquelas pessoas com quem ele convive. Exatamente, por isso que eu sempre digo, os professores, os educadores devem sempre, em toda e qualquer circunstância, investir na sensibilização, na conscientização de seus educandos e jamais no condicionamento dos mesmos. Perfeito. Tá certo? E muitas pessoas me perguntam também, Adalberto, existe diferença entre educação ambiental formal e educação ambiental informal? E eu costumo dizer que existe. A grande diferença entre educação ambiental formal
e informal é que a formal é aquela que acontece dos portões das instituições de ensino para dentro. E a informal é aquela que acontece do lado de fora. Aí as pessoas me perguntam assim, mas professor Adalberto, qual das duas é mais importante? E eu costumo dizer que as duas são igualmente importantes, até porque uma depende da outra. As ações da educação ambiental informal complementam as ações da educação ambiental formal e vice-versa. Uma colabora com a outra. Uma colabora com a outra, exatamente. Então, é extremamente importante que as duas continuem existindo e com total e absoluta seriedade. Né? Porque não basta fazer as coisas, além de fazê-las, é necessário que nós as façamos com total carinho e com total seriedade. Para quê? Para que os resultados alcançados sejam sempre os melhores. E é importante destacar também que a educação ambiental está prevista em lei. Né? O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 prevê que a educação ambiental se faça presente em todos os níveis de ensino. Isso significa que a educação ambiental deve se fazer presente no ensino infantil, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio e assim sucessivamente. Embora todos nós saibamos que isso nem sempre acontece e que muitas vezes até acontece, mas não com a seriedade com que deveria acontecer. Né? Agora tem que ficar uma coisa bem clara para todos. Não é porque a legislação exige que a educação ambiental se faça presente em todos os níveis de ensino, que as instituições de ensino precisem criar uma disciplina com o nome de educação ambiental. Ela pode estar embutida em uma das temáticas, exatamente, em uma das disciplinas, e a riqueza vai estar aí. Exatamente. Né? A legislação parte do pressuposto que os diferentes conceitos ambientais possam ser amplamente discutidos e problematizados nas diferentes disciplinas que já fazem parte da grade curricular. Isso mesmo. A legislação parte do pressuposto que os conceitos ambientais possam ser amplamente discutidos e problematizados nas aulas de português, nas aulas de matemática, nas aulas de história, nas aulas de geografia e assim sucessivamente, para com todas as demais disciplinas que fazem parte da grade curricular dos cursos. Isso mesmo. É possível um professor de matemática inserir conceitos ambientais em suas aulas? É claro que sim. Basta que ele ensine aos seus alunos como se calcula consumo de água, como é que se calcula consumo de energia elétrica. Né? É possível um professor de geografia fazer a inserção de conceitos ambientais em suas aulas? Também. Basta que ele mostre no mapa quais são as regiões mais poluídas, quais são as regiões menos poluídas, enfim. Qualquer temática. Exatamente, exatamente. Então não é porque a legislação exige que a educação ambiental se faça presente em todos os níveis de ensino que as escolas precisem criar uma disciplina com tal denominação. É onde às vezes até surge o problema nos estabelecimentos de ensino. Puxa, mas já minha matriz curricular já está pronta, já foi elaborada, agora tem essa exigência. Olha só, é o caso que nós tínhamos também a falta da ética na escola. A ética precisa existir da disciplina, qualquer temática você pode embutir a ética, que é o conjunto de valores que você passa para o alunado. Então, em qualquer momento você pode acrescentar. É o caso também. Até porque são temas transversais, né? São temas que perpassam pelas diferentes disciplinas que fazem parte da grade curricular. Aí pode até haver a interdisciplinaridade, sem dúvida, né, nos trabalhos, nas feiras, nos eventos que as escolas realizam. Nos projetos integradores, nos projetos multidisciplinares. E sai de uma forma mais lúdica, de uma forma mais agradável, onde nossos alunos realmente eles vão ser mais participativos, vão entender melhor, inclusive. Exatamente, não é, professor? Sem a menor sombra de dúvidas. Outra coisa que é muito importante que fique claro para as pessoas é como os resíduos que nos cercam são classificados. Né? As pessoas me perguntam isso com uma frequência muito grande. E eu costumo dizer o seguinte, que os resíduos são classificados em sólidos, líquidos e gasosos. Convém destacar que os resíduos líquidos são também denominados efluentes e que os resíduos gasosos são também denominados emissões atmosféricas. Tá? E como que os resíduos sólidos são classificados? Né? Eles são classificados em classe 1, 2A e 2B. Classe 1 são os resíduos perigosos. São aqueles que oferecem substanciais riscos ao meio ambiente e à saúde pública,
tal como os resíduos ambulatoriais ou hospitalares, que não podem ser levados aos aterros sanitários sem que sejam previamente tratados. Os resíduos de classe 2A são os resíduos orgânicos e degradáveis, como restos de comida e coisas parecidas. E os resíduos de classe 2B são os resíduos inertes e recicláveis, como vidros, plásticos, entulhos e assim sucessivamente. E que não deveriam ir para os aterros sanitários, como muitas vezes acontece. Por quê? Porque eles servem de matérias-primas para que novos produtos sejam industrializados. São reciclados? Exatamente. E aí você tocou num assunto importante, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem a diferença entre recicláveis, reciclados e reciclagem. E a diferença é muito simples. Tá? Reciclável é um material que depois de usado serve de matéria-prima para que um novo seja feito. Reciclado é um produto acabado proveniente de um processo de reciclagem. E reciclagem é um processo fabril que transforma materiais recicláveis em reciclados. E só para complementar, eu gostaria de dizer o seguinte, que para que os resíduos sólidos por nós gerados sejam encaminhados aos locais apropriados, diminuindo assim os impactos gerados ao meio ambiente, é necessário que nós os depositemos nos cestos apropriados. Então é extremamente importante que o internauta saiba que o cesto azul é o cesto no qual papéis e papelões devem ser depositados, o cesto amarelo é o cesto no qual resíduos metálicos devem ser depositados, o cesto vermelho é o cesto no qual resíduos de plástico devem ser depositados, o cesto verde é o cesto no qual vidros devem ser depositados e o cesto marrom é o cesto no qual os resíduos orgânicos devem ser depositados. E isso que eu estou falando não é invenção minha. Isso está previsto na resolução CONAMA número 275. Trata-se de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que versa sobre esta importante temática. E que as escolas, professor, deveriam também trabalhar isso, e que os prédios de apartamento, né, também deveria, os condomínios, assim, né, eu acho que teria que partir, assim, um pouco de cada grupo de pessoas, né, para realmente começarem a assumir, assim, maior responsabilidade, maior carinho, maior respeito, inclusive, Sem né? a menor sombra de dúvidas. Eu costumo dizer o seguinte, que é importante que cada um de nós faça a parte que nos cabe. Isso. Nós não podemos nos sentir no direito de cruzar nossos braços e ficar esperando que o outro faça aquilo que muitas vezes nós mesmos poderíamos fazer. Estar fazendo. Não é? Ô, professor, uma pergunta assim que sempre surge em feiras de informação profissional, como é um assunto novo, quando a gente fala de 20, 30 anos, nós conseguimos entender que quando está em pauta, na mídia, com leis, né, é novo para nós. E, inclusive, cursos, especializações. Os jovens normalmente perguntam, né, tem campo de trabalho para quem cursa engenharia na gestão ambiental ou tecnólogos em gestão ambiental? Como é que funciona? Vai ter campo, está tendo campo de trabalho para os nossos jovens? Atualmente já existe campo de trabalho para estes jovens e a tendência é que este campo se torne cada vez mais amplo. Certo. Por quê? Porque o número de empresas certificadas pela ISO 14001 só aumenta. O número de empresas certificadas pela ISO 14001 nos dias de hoje é maior do que o número de empresas certificadas no passado, e o número de empresas certificadas no futuro com certeza será maior que o número de empresas certificadas atualmente. Então a tendência é que as oportunidades neste segmento de mercado se tornem cada vez maiores. Tá? Certo. E só para terminar as minhas explanações, eu gostaria de aproveitar estes últimos minutinhos que eu tenho disponível para deixar alguns recados, né? O primeiro recadinho que eu gostaria de dar a você, internauta que me assiste, é que no dia 15 de março haverá um curso de extensão sobre ferramentas da qualidade via Excel em um dos laboratórios de informática da Faculdade Anchieta, localizada em São Bernardo do Campo. Os interessados em se inscrever para este curso, basta que acessem o site www.portalextensão.com.br.
Existe também um outro curso previsto para o mês de março, que é o curso de formação de auditores internos da NBR ISO 9001, versão 2008, que vai ser ministrado no dia 29, no Centro Empresarial Ítalo Lazuri, também na cidade de São Bernardo do Campo. Os interessados em obter maiores informações sobre este curso podem me contatar através do e-mail adalbertomorrai, com H, tudo junto, @yahoo.com.br. Repetindo mais uma vez, adalbertomorrai@yahoo.com.br. E, para terminar, eu gostaria de mostrar o meu livro, né, que versa sobre educação ambiental e gestão de resíduos. Onde poderão encontrar, E professor? de aproveitar a oportunidade para recomendá-lo a todos aqueles que gostam deste importante e apaixonante assunto. Esse livro pode ser adquirido nas principais livrarias, né? E ele é um livro muito bacana porque ele abarca tanto as questões inerentes à educação ambiental quanto as questões inerentes à gestão de resíduos em um só volume. Tá? E para terminar, Ana, eu costumo colocar uma frase que eu acho que tenha relevância, é uma frase de impacto, uma frase para que as pessoas reflitam sobre ela. Reflexão, né? É muito bom. E a frase que eu escolhi para a finalização da minha participação no programa de hoje diz o seguinte, que nós somos hoje aquilo que nós plantamos ontem e que nós seremos amanhã aquilo que nós plantarmos hoje. Isso significa que se você, internauta, pretende no futuro não muito distante colher algo, é imprescindível que você plante alguma coisa, né? E que trate aquilo que você estiver plantando com todo carinho, com toda dedicação, para que os frutos a serem colhidos no futuro não muito distante sejam aqueles que você tanto almeja. Tanto sonha, né? Uma excelente colheita, né, para eles, Sem uma excelente dúvida. Safra, né? Existem muitas pessoas que querem colher, mas não plantam, Não né? plantam. Não existe. E não é só o plantio, o acompanhamento. Exatamente, não existe plantio. a menor possibilidade de se colher frutos se nós não plantarmos, né? Então o plantio é fundamental para que os frutos desejados sejam colhidos. Isso mesmo. Professor Adalberto, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço no programa. pela oportunidade. E vocês, queridos e queridas teleinternautas, poderão adquirir o livro em qualquer livraria próximo aonde você mora ou ao seu trabalho. Bem, agradecendo ao professor Adalberto pela participação no nosso programa de hoje, agora nós vamos passar umas fotos, nós vamos para a nossa próxima convidada. Então vamos curtir um pouquinho algumas fotos para depois nós iniciarmos o nosso segundo momento.
Nós recebemos alguns e-mails de vocês, internautas, e a gente vai passar ao professor Adalberto para responder para vocês esses questionamentos. Tem de Limeira, tem de São Paulo, de algumas cidades daqui do interior de São Paulo e alguns estados do Brasil também. Muito obrigado pelos seus questionamentos. Bem, nós estamos tendo o prazer de receber a Esther. Esther, muito obrigada por você ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Esther, conta para mim aí. Eu tenho uma curiosidade muito grande, porque você é uma bailarina clássica, premiada, com assim, expectativas maravilhosas, com um projeto maravilhoso que você tem pela frente, que nós vamos falar no decorrer do programa. Agora, me conta uma coisa, como é que você, que despertou, que aguçou em você, assim, o prazer da dança? Com que idade você tinha? Como iniciou? Foi influência dos pais? Foi influência de amigas? Partiu de você? Você assistiu algum filme? Como aconteceu na sua vida, Esther? Bom, segundo a minha mãe, desde os 4 meses eu gosto de dançar. Ela colocava uma música e eu já gostava de... Assim, noção de ritmo, mas tudo bem, só isso. Quando eu fiz mais ou menos 7 anos... foi quando eu pedi para ela para entrar no balé, porque o Balé Elisa, que é onde eu faço, dá aulas na escola em que eu tinha aula, em São Bernardo, na minha escola, quando eu tinha cidade. E eu assistia a essas aulas enquanto eu esperava a minha mãe sair do trabalho, e eu ficava observando, e aí começou a me dar vontade de fazer parte dessas aulas também, de estar junto. E aí eu pedi pra minha mãe, mas quando eu pedi, eu já estava no 2º semestre. Aí ela falou pra eu esperar um pouquinho, pra ver se era isso mesmo que eu queria. E aí, qualquer coisa, eu podia pedir pra ela de novo no começo do próximo ano. E eu pedi. E aí ela me colocou e eu gostei. Fui gostando cada vez mais. A sua primeira apresentação em público, assim, foi num teatro, foi no auditório da própria escola. E como é que você se sentiu? Você se considera uma pessoa, assim, extrovertida, desinibida? Ou você não era e depois, no decorrer das suas apresentações, das amizades que você fez, das viagens que acabou tendo que fazer para as apresentações, você sentiu que você começou a se comunicar melhor, você sentiu que você teve mais segurança? Foi isso que ocorreu com você? Eu nunca fui muito tímida, mas com certeza depois do balé, eu acho que eu consegui ser mais extrovertida também. Mas sempre tem um frio na barriga antes de entrar no palco, assim, não é como se fosse a coisa mais fácil do mundo, com certeza não. Mas é muito bom, mesmo que você esteja se apresentando para tantas pessoas ao mesmo tempo, é muito gratificante. No final você ser aplaudido e ver que as pessoas gostaram do seu trabalho. É muito bom. As primeiras vezes, assim, é bom pelo fato, primeiramente, eu gostava de estar com as minhas amigas, gostava de estar fazendo o que eu gosto, o que eu gostava desde aquela época. Então, acho que entrar no palco, para mim, nunca foi um problema. Eu sempre gostei. É lógico que aquele friozinho na barriga que você falou, que a adrenalina sobe, é a responsabilidade de você querer fazer o melhor, agradar, né, que o público realmente fique satisfeito com a sua apresentação. E isso é o senso de responsabilidade numa artista, numa atriz, num cantor, numa cantora, num comunicador, num apresentador, num professor, né? Qualquer profissão de que a pessoa quer fazer o melhor, né? Se chama até profissionalismo isso, né? Sim, a gente sempre quer mostrar que a gente se esforçou para estar ali, que a gente fez o nosso melhor, trabalhou duro, né? Porque haja ensaio, haja aula, mas é muito bom. Qual a média, assim, já que você falou de ensaio, a média, assim, de tempo semanal ou diária, se você faz, né? Esses ensaios, como funciona? Você faz em casa? Você tem que ir na escola? Faz as duas coisas? Como funciona? No começo, quando as pessoas são mais novas, assim, crianças, a carga horária não é tão grande. Então, geralmente fazem 2 vezes por semana, 1 hora e meia de aula. Mas chegou um ponto, por exemplo, que eu ia todos os dias pro balé. Então, eu ensaiava todo dia. O ano da minha formatura, que eu me formei no balé em 2012.
Eu ia pro balé segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ensaiava, fazia muita aula. Sim, sempre, sempre. Às vezes eu fazia aula das 2h30 da tarde até 8h30 da noite. Era muito, muito assim, difícil, mas eu gostava. Sempre gostei, né? É, porque você sentia prazer, se identificava com aquilo que você estava fazendo, né? Qual foi a primeiro evento, a primeira participação fora do Brasil que você... Foi em Londres? Não. Foi nos Estados Unidos? Onde foi a primeira participação sua fora do Brasil? Eu fui pra Rússia. Eu comecei assim... Eu sempre quis, eu achava tão legal as pessoas indo pra fora, né? Mas quando eu tava lendo um jornal, e aí eu vi que uma academia de balé estava indo pra Alemanha. Tava levando um grupo de meninas pra Alemanha. Eu falei, nossa, eu também quero. Eu quero sair do Brasil, eu quero dançar em outros lugares. E aí, eu e a minha mãe também, a gente começou a pesquisar sobre audições que eles faziam aqui no Brasil pra levar pra fora. Aí eu participei de uma audição para Perm, uma cidade da Rússia. E nessa audição é como uma aula normal de balé, onde a gente faz aulas na ponta, inclusive. E depois de um tempo eu recebi o resultado falando que eu fui aprovada. E aí eu fui para o curso. O curso durou 2 semanas, lá na Rússia. Como é que você se sentiu num outro país? Deu Foi... tempo de você passear, de você curtir, fazer um tour? Sim. Como é que foi? Primeiro que foi incrível, porque eu tá na Rússia, que é um país onde o balé é tão valorizado, sim, a arte em geral é tão valorizada. Eu falei, nossa, meu Deus, eu tô num ponto de referência do balé, né? Mas eu me senti assim, fazendo aula com pessoas que me influenciaram tanto, porque toda a correção deles era tanto detalhe. Eu aprendi muito lá. Eles corrigiam absolutamente tudo. Parece que eles buscam a perfeição. É um grau de exigência grande, exatamente, né? Muito grande. Mas muito benéfico isso, que tenta chegar à perfeição. Sim, foi maravilhoso. Mas deu tempo também de conhecer a cidade, a gente fez city tour. Foi muito legal mesmo. Depois da Rússia, qual foi o próximo país que você foi? Aí eu fui para Nova York. Eu fui para Nova York em janeiro desse ano. Pelo mesmo esquema, eu fiz uma audição, que foi como uma aula também tanto na meia ponta quanto na ponta, que é aquela sapatilha de gesso, que todo mundo vê a bailarina na ponta do pé. E só que eu enviei um vídeo. Então, tinha gente me assistindo, me ajudando a avaliar, mas também eu fui filmada e fotografada, e essas fotos, esses vídeos foram enviados para o balé ágico. Então, eles receberam as fotos, receberam os vídeos, e depois de um tempo também recebi um e-mail falando que eu fui aprovada. Olha só! E aí, em janeiro, eu fui fazer esse curso. De 2 semanas também, 17 dias aproximadamente. Agora, depois disso, surgiu uma oportunidade, assim, fantástica para você, né? Vamos contar para os internautas o que aconteceu com a Esther, que ela vibrou, que ela está vibrando, né? Uma felicidade assim, sem tamanho, né? Em janeiro, durante esse curso, a gente ficou sabendo, eu e a minha mãe, que estava comigo na viagem também, ficamos sabendo que o balé Joffrey estava fazendo audições para quem gostaria de estudar lá, ou estudar mesmo, ou como trainee da academia. E eu falei, por que não, né? Então, eu fui um dos dias do meu curso, eu fui lá, aproveitei, e eu fiz uma aula junto com bailarinas que já eram de lá. Então, a única pessoa que estava prestando uma audição ali era eu, porque as outras já eram de lá. Então, ali o diretor do balé me assistiu, aí ele pediu, foi no momento o resultado já, ele pediu para eu ir no escritório dele, e aí ele já falou que eu tinha sido aprovada para estudar 4 anos no Joffrey Ballet de Nova York. E isso você vai agora em setembro? Isso, em setembro desse ano. Você está no ensino médio, né? Você está concluindo o ensino médio. Então, como professora universitária, a minha preocupação já veio, né? Como é que a Esther vai fazer
a sua graduação, a sua faculdade. Ela já pensou nisso, ela já esquematizou, ela poderá fazer um curso, você já tem assim em mente a área que você quer cursar, como que está o seu projeto de vida, esses 4 anos que você vai ficar em Nova York? Nisso já pensei também. Primeiramente que a carreira de bailarina é um pouco mais curta do que as outras, até porque, por exemplo, uma bailarina não vai parar de dançar aos 60 anos, por exemplo, como outras pessoas podem se aposentar de outras profissões. É bem mais cedo. Então, já que surgiu essa oportunidade, eu quero muito agarrar, eu quero ir, quero dançar bastante nesses 4 anos. E o último ano desses 4 é como trainee da companhia do balé. Então, se eu passar para a companhia do balé, eu continuo lá em Nova York. Posso entrar para a companhia, posso fazer faculdade lá também. Se não, eu volto para o Brasil, faço faculdade também aqui. Eu sempre quis fazer publicidade e propaganda. Sempre gostei do curso, então eu tenho essa outra ideia em mente também. É um sonho que você já está pensando que precisa tornar-se realidade. Eu gostei dessa consciência que você tem, que o profissional, principalmente outras áreas não, um cantor, talvez um teatro, estenda-se por um período bem maior. Mas a bailarina há um desgaste muito grande, né? E você já pensar nisso, e falar, como é que vai ser lá na frente, quando eu não puder mais estar dançando, o que eu vou fazer, né? Para não ficar com o meu tempo ocioso, para eu poder trabalhar, ser produtiva, ter o meu rendimento. Agora, uma curiosidade, né? Tem aqui a Meire, ela é do Paraná, ela diz, você é tão jovem e já enfrentando o mundo lá fora, como é que isso está funcionando para você como adolescente? Olha, é uma experiência em tanto. É uma experiência em tanto. Mas, assim, é muito legal, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô muito feliz e, além disso, eu tenho um apoio da minha família, eu tenho apoio dos meus amigos, então, isso torna muito mais fácil. Certo. Por exemplo, a minha mãe me acompanhou agora para Nova York, eles estão comigo sempre, então, eu não tô enfrentando tudo isso sozinha. Então, eu tô fazendo o que eu gosto ainda com apoio de quem eu preciso ter apoio. Pra mim, é sensacional. Eu gosto muito disso. Esses 4 anos você vai ficar sozinha lá? Sim. Mas eu já estou me preparando, já. E eles me apoiam daqui. Vão me apoiar daqui do Brasil. Isso. Agora, a Júlia, ela pergunta assim para você. Quais os países que mais você acha que poderá atuar, que você vai encontrar o respeito nessa área que você optou? Pelo que você já leu, pelo que você já pesquisou, qual você acha? Você citou a Rússia, Sim. Né? Vamos Sim. chamar, talvez, em berço, né? Do balé clássico, principalmente, né? Rússia, França, assim, Londres também, na Inglaterra, tem o Royal. Mas muitos países, além do Brasil, valorizam bastante a arte. Infelizmente, o Brasil não valoriza tanto assim. Por isso que muitos bailarinos tentam sair do Brasil. Mas aqui no Brasil também tem o Bolshoi lá em Joinville, em Santa Catarina. Tem muitas escolas boas aqui espalhadas por São Paulo, ou vários estados também. Mas principalmente fora do país é muito mais fácil de achar assim, oportunidades nesse ramo. O Pedro de Catanduva, ele pergunta assim, como é que você vê o homem no balé? Você já teve oportunidade de dançar com rapazes? Como é que você vê? Existe um preconceito, existe uma discriminação em termos aqui de Brasil, para o Pedro? Infelizmente, algumas pessoas têm preconceito, mas é desnecessário, porque se a pessoa gosta de dançar, por que impedir, né? É verdade. E menino, eu já dancei padedê, que é como chama a dança de um menino com uma menina. E eu achei muito legal, eu gosto de fazer aulas, eu faço aula com os meninos também, não é separado a aula de menino e menina, pelo menos não na minha academia. E eu acho muito legal, eu gostei, amei dançar padedê. O balé também, eles também fazem parte disso tudo, né? Não é uma dança para meninas, então tem gente sim que tem preconceito, mas não é necessário, não vejo por que ter preconceito.
Isso mesmo. E o que você indicaria assim para as pessoas que querem? Há necessidade de ter poder aquisitivo para se tornar uma bailarina? Pensando em termos de Brasil, né? Existe patrocínio? Como funciona para as pessoas que querem ingressar nessa área, que sonham, mas têm receio de não conseguirem se manter? Bom, eu recomendo para essas pessoas que procurem academias de balé que sejam mais baratas, mas sim, você tem que arcar com alguns custos, porque você tem que pagar a mensalidade, ou se você vai apresentar em alguns lugares, você paga o seu figurino, você tem que comprar maquiagem, você tem que comprar o ingresso para dançar, vai para sua família entrar. Mas assim, dá para fazer. Tem gente que, por exemplo, não se apresenta, não faz parte do grupo do corpo de baile, que se apresenta, que vai para festivais, etc. E faz aula só. Eu acho que se a pessoa quer dançar, ela consegue dar um jeito. A Paula, de Brasília, ela diz assim, quais as principais dificuldades que você, como jovem bailarina, tem encontrado? Olha, principalmente é conciliar o tempo de tudo. Até porque, assim, como eu ainda estou na escola, conciliar tempo de ir para o balé, voltar para casa, de estudar para as provas, isso é muito difícil. Mas a gente tem que dar um jeito também, né? Porque eu nunca vou parar o balé, também não vou abandonar a escola, então a gente dá um jeito. Tem hora que eu até levo meus livros para o balé, para estudar enquanto não começa a minha aula. Mas é assim, tem que se dedicar. Consegue, né? É complicado, é complicado. Principalmente nas matérias, assim, por exemplo, que eu tenho mais dificuldade. Às vezes eu peço para alguém me ensinar, para me ajudar, se eu vejo que eu não vou conseguir estudar sozinha. Mas eu consigo, estou conseguindo conciliar, dá um jeito. Ótimo. E às vezes a gente ouve, assim, bailarinas falando que sente muita dor no pé, que precisa cuidar através de massagem, através, né, para preservar algo que é tão valioso, né, que é um instrumento, uma ferramenta de trabalho da bailarina, os pés, né, onde realmente ela utiliza muito. Você faz alguma coisa, ou as próprias professoras da academia onde você frequenta indica, sugere alguma coisa? Como funciona, Esther? Sim, então, eu às vezes não tenho tanto problema assim, em relação à bolha, às vezes unha minha já caiu, infelizmente. Às vezes aparece uma bolha ou outra, mas em mim até que não é tão frequente. Mas eu tenho amigas que toda hora elas estão com alguma coisa no pé e elas usam, tem remédio, tem pomada, ou então se tem muita dor, as professoras recomendam aqueles rolinhos de massagem, que você pode passar o pé assim, ou até uma bolinha de tênis, para ativar a circulação. E tudo isso ajuda, né? Fazer massagem, se não tiver uma bolinha de tênis ou esses rolinhos de massagem, faz com a mão mesmo. Isso ajuda até antes da aula. Se a pessoa fizer uma massagem antes da aula no pé, ajuda muito. Pra ir ativando a circulação antes da aula começar. Isso é sempre bom. Mas em relação à bolha, tudo isso aí tem remédio e tem pomada. Cremes. Sim, que pode usar pra ajudar na dor, né? E acho que é o tempo que você tem, às vezes, disponível, um relaxamento, né? Sim. Isso daí tudo ajuda também, né? Um banho relaxante. Claro. Né? Às vezes tem gente que coloca pé no gelo ou pé na água quente, depende da situação. E qual o seu objetivo agora principal, que você indo agora para Nova York, ficando 4 anos lá, o que você imagina, você tão jovem assim, qual o seu objetivo? Eu estou indo, vou ficar 4 anos distante aqui do meu país, do Brasil, o que você pretende para você retornar, como que você quer retornar? Olha, eu quero retornar com muito mais aprendizado, eu já aprendi muito, mas sempre tenho que aprender, então eu tenho certeza que eu vou voltar com outra cabeça. E um dia, quem sabe, eu quero ter a minha própria academia de balé. Maravilha! Então, se eu tiver um dia, isso vai ser uma coisa que vai me ajudar muito. Todos esses cursos que eu tenho feito até agora, ou a Nova York, depois que eu voltar desses 4 anos, vão me ajudar a montar essa academia, a dar aulas. Eu sei que eu vou poder acrescentar bastante quando eu for ensinar outras pessoas. Aí você pode não estar dançando, mas você vai estar na área, né? Sim.
Esther, a gente quer desejar muito, muito sucesso para você. Né? Muito obrigada. Que realmente você seja muito feliz. A gente já percebeu que garra que você tem, o gosto, a predileção, a opção que você fez, de vida inclusive, né? Porque você está se identificando. Então que você realmente seja muito feliz, que você se dedique mesmo. E quando você estava falando assim, eu já vi aquela academia bonita, sabe? E as meninas, as crianças, né? Chegando até ali, e você como uma professora, como uma mestra, né? Ali, passando todo aquele conhecimento, aquela bagagem que a vida proporcionou, está te proporcionando e irá te proporcionar. Que você seja muito, muito feliz, tá? Muito obrigada. E parabéns por todos esses prêmios, troféus que você já recebeu, né? Ah, inclusive, eu queria deixar, assim, um recado, que final de semana passado, o meu balé foi competir em Barra Bonita, no Dance Star 2014, é um festival. E todas as danças que o meu balé levou foram 7 coreografias, incluindo 2 grupos, 2 conjuntos e o resto de solo, passaram para a final da competição, que é na Croácia. Então, vai ser em maio, no final de maio desse ano, vai ser a final dessa competição. É um grupo muito grande, a gente quer que todos vão, assim, todos os bailarinos Participem, né? Todos participem, ninguém fique de fora. Então, a gente está procurando por patrocínio também, porque não dá, né? Sem uma pessoa faz falta. É verdade. Então, sim, é muita gente. E é isso, a gente está esperando um patrocínio. Deixa Quem seu sabe contato aí, apareça. um contato para O telefone do balé é 4127-1038. E o site é www.baleelisa.com.br. Quem quiser entrar em contato, ou por outro motivo, quem sabe. Tirar informações, né? Informações, é esse contato. Tá Obrigada. Certo. Eu que agradeço, muito carinho para você. E olha aí, meus queridos teleinternautas, né? Olha só, a tão jovem a Esther e já com um futuro tão promissor. E a gente cobra dela, quando ela estiver lá no exterior, brilhando, aprendendo, né? A saudade bater, você manda e-mail aqui para nós, porque não tem limite para nós. Nós recebemos a da Itália, dos Estados Unidos, aí você manda um e-mail para nós aqui, para matar a saudade, e a gente vai estar dando notícia da Esther, tá bom? Sucesso para você. Muito obrigada. Muito sucesso. E nós agradecemos a presença de você, querido e querida teleinternauta, e nós nos comprometemos, né? A semana que vem haverá reprise de um dos nossos programas, porque é a semana do Carnaval, mas a semana seguinte ao Carnaval estaremos aqui de novo. Estamos felizes porque nós teremos a Paula Dorfer, agora também aqui na EPTV. Eu quero deixar um abraço bastante carinhoso para ela e para o Chico também, no programa dele, um grande beijo, sucesso no seu programa. Eu tive contato com a sua entrevistada dos Trovadores, pessoa simpaticíssima. Olha, nós já estamos fazendo intercâmbio dos próprios programas aqui da EPTV. Um grande beijo para vocês. Até o próximo programa.